Falar de estaduais, ontem o São Paulo no Campeonato Paulista, sabe o que parecia? Parecia o Charlie Brown no Halloween. O Corinthians, eu ganhei da Ponte Preta. O Santos, eu ganhei do Novo Horizontino. O Palmeiras, eu ganhei da Portuguesa. E o São Paulo, eu ganhei uma pedra. Eu ganhei uma pedra. Cara, todos os grandes ganharam. O São Paulo não só foi derrotado, como foi humilhado, trucidado pelo incrível Mirassol. Bruno Camarão, bom dia pra você. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, a Sheila, a Carla, todos que nos acompanham por aqui. É verdade, né? Os grandes de São Paulo, quase todos conseguiram superar os adversários, à exceção do São Paulo, que foi massacrado pelo Mirassol. 3-0, o 3-0 ele foi simbólico pelo distanciamento de jogo das duas equipes, né? E estamos falando de um São Paulo com uma série de problemas administrativos, inquéritos ligados ao presidente, enfim, então assim, há um caos fora das quatro linhas e dentro de campo não há uma blindagem do elenco do Crespo, que até voltou a ter boa parte das peças, ainda não tinha o Caleri, é verdade, o Lucas começou no banco de reservas, mas ele basicamente, tudo que ele tem de possível dentro do elenco atual tá ali para o São Paulo ofertar. E pegou um Mirassol que mudou mais da metade do time e manteve exatamente a mesma engrenagem do ano passado. Ou seja, parece que 2025 seguiu. Mirassol bem à beça e o São Paulo muito mal. 3-0 jogando no Maião, um início terrível para o São Paulo, que no meio de semana pega o São Bernardo, que hoje é o líder do campeonato, venceu na estreia por 4-0, e domingo tem um Corinthians pela frente em Itaquera. Em meio ao julgamento do impeachment do presidente, né? Porque isso vai ser votado internamente no São Paulo, então podemos ter um presidente empichado antes de um clássico contra o Corinthians, que ontem, no caso, o atual campeão paulista, venceu a Ponte Preta. Mas o momento do São Paulo, especificamente do São Paulo, falando em estadual, Megali, é muito, muito ruim. Enquanto o São Paulo jogava em Mirassol, enquanto o São Paulo era trucidado no Mirassol, o presidente Casares era exposto no Fantástico. Pois é. Fantástico é um programa de pautas nacionais. Não é qualquer coisa paroquial que entra ali. E foi ao ar uma matéria de 7 minutos. Não houve grandes novidades, grandes denúncias, mas um resumo daquilo que nós, que acompanhamos o dia a dia do São Paulo, já sabíamos. Né? Um clube dilapidado e um clube que possivelmente virou palco de um escândalo ou mais, né? Pois é. De corrupção, Camarão. Com dirigentes presentes dentro da estrutura de São Paulo, abrindo 15 empresas no período, R$1,5 milhão em dinheiro vivo na casa, do mandatário São Paulino. Enfim, então tem muita coisa profunda. Pode ser que ele seja de fato inocente, que não haja nenhum problema, mas que ele, no caso, responda a isso fora do São Paulo. Porque isso respinga na imagem do clube. É difícil você imaginar um ambiente tranquilo, administrativo, isolando o departamento de futebol principal masculino. A gente fala, obviamente, de uma estrutura de clube, mas o que dói no torcedor de São Paulo é o 3-0 diante do Mirassol. Não é eventualmente um bom ou mau resultado na Copinha, na equipe de Botia, se o cloro da piscina tá com problema ou não lá no Morumbi. O futebol masculino ele pega pesado, né? Porque é a magia, é a construção identitária do São Paulo, passa por isso. E hoje, aquele São Paulo que há 20 anos era modelo de organização, de referência tecnológica, investimento infraestrutural, respostas em campo, olhar assertivo ao mercado, não existe mais. Não existe mais. O próprio fato de um escândalo no São Paulo ter virado matéria no Fantástico é uma demonstração da grandeza do time, mas eu preferia quando essa grandeza se manifestava em taças. Não sei os demais ouvintes. O que mais temos de completando, destaque, ainda sobre o Paulista, falei do Corinthians 3-0, jogo bem protocolar, que o dia jogou bem, né, contra uma Ponte Preta frágil e um Corinthians jogadores, exatamente, sem Depay, sem Garro, sem Memphis, sem Yuri Alberto. Acho que ele encontrou o Yuri Alberto fora do Brasil, você acredita? Ela que deu furo ali, que ele tava, né, em Roma. Em Roma, e eu perguntei pra ele, eu falei, Yuri, é lá fica. que ele gela o pé? Megali do céu! Gente. Teve um comentário muito bom da minha foto. Eu tirei a foto com ele, né? Daí teve um ouvinte que escreveu falando assim: nossa, ele quase errou o foco, né? Bem de frente. Olhando meio pro lado. Tirou a foto da parede. Mas é isso, Yuri. Perguntei pra ele se ele ia ficar no Corinthians. Ele, claro, tô voltando. Eu falei, mas o que você veio fazer? Ele falou, meu passaporte italiano. Pois é, né?
Então tá respondido, né? É que para esses jogadores, né, obviamente você ter a cidadania italiana, no caso, né, um segundo passaporte, não faz com que ele seja um estrangeiro jogando lá fora. Isso facilita. E obviamente que o foco do Yuri e de quase todo grande atleta do futebol brasileiro jovem é jogar na Europa, numa grande liga. Então, obviamente que o Yuri Alberto é um desses ativos do Corinthians, pode ser que saia. O Corinthians precisa também fazer caixa, em algum momento pode ser que venda. Muito se fala também do Breno Bidon, né? Um cara que também fez mais uma partida espetacular ontem. Tinha sido novo set. O fechamento, né, do campeonato na Copa do Brasil diante do Vasco no Maracanã, aquele gol histórico do Memphis, a jogada construída por ele. E ontem, rapidinho, Gabigol voltou pro Santos, voltou marcando. Vitória por 2-1 diante do Novo Horizontino no sábado. Palmeiras foi até o Canindé, venceu a Portuguesa por 1-0, sem grandes dificuldades. Campeonato Paulista que já segue neste meio de semana. Minas Gerais, falando sobre grandes tropeçando, os dois não se deram bem, né? O Atlético Mineiro ficou no empate com o Betim e o Cruzeiro perdeu por 2-1 pro Pouso Alegre, a estreia do Tite dentro de um Mineirão, o Cruzeiro também com um time alternativo, e o Pouso Alegre, ele é treinado pelo Danilo, ex-jogador do Corinthians, que treinava a base do Corinthians e foi atleta do Tite. Exato, campeão mundial. Ou seja, ele foi atleta do Tite, ele se reencontrando e o Danilo venceu justamente o Tite, o mentor, nesse jogo lá em Minas Gerais, no Mineirão, que tinha bom público. Curiosidade sobre Pouso Alegre. Pouso Alegre faz parte da grande região metropolitana de Ouro Fino, embora tenha uma população 5 vezes maior. Eu, por exemplo, foi lá que eu fiz meu último tratamento dentário. Muito bem, boa informação. Se de um serviço que não tem Ouro Fino, é pra Pouso Alegre que a gente vai. Não foi tão alegre assim seu pouso, então, né? Não, foi um pouso dolorido, foi um canal. O Campeonato Carioca começa agora no meio de semana, só que teve um jogo antecipado do Flamengo, né? Pela 5ª rodada, veja só, o jogo da 5ª rodada foi disputado antes do início oficial do campeonato. O Flamengo empatou com a Portuguesa da Ilha do Governador. Por quê? Porque lá no dia 1º de fevereiro tem a Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo em Brasília. Então o Flamengo precisou antecipar esse jogo. Rio Grande do Sul, sem problemas para os grandes. Grêmio goleou a Avenida por 4-0. O Inter venceu o Novo Hamburgo por 2-1 de virada. Lá no Pernambuco, em Pernambuco, o Sport empatou na estreia, só que o Náutico e o Santa Cruz venceram. Santa Cruz, inclusive, vocês falavam um pouquinho sobre o agente secreto, que é simbolizado pelo Wagner Moura. O Santa Cruz fez até a menção honrosa nas redes sociais, longa, gravado no Recife, destacando justamente elementos aí da cultura pernambucana e traz referência ao time coral. Então o Santa Cruz, que busca aí um caminho de glória. Mas ele não tá com essa camisa no filme, tá? Em algum momento isso é divulgado. Em algum momento essa... Acho que não nessa cena. Mas esse é um pôster oficial, Pôster certo? oficial, isso. Exatamente. São imagens divulgadas e há referência, sim, ao Santa Cruz durante o filme. Por isso Mas eu acho que não nessa cena, gente. Essa é a cena mais famosa do Orelhão. Ele tá com uma camisa nessa cena e não com a do Santa. Acho. Se é oficial, mas essa imagem é oficial de fato. Essa imagem não é nada de imagem de inteligência artificial, não. De fato, o Wagner Moura ele faz referência ao Santa Cruz dentro do agente secreto. Não tenho dúvida, mas não nessa. Ele tá com uma imagem. camisa polo branca, né? Tô vendo aqui. Não é nenhuma polo, é uma camisa mesmo. É uma camiseta. Camisa de manga curta, né? Eu acho que isso foi colocado por IA. Bom. Acho eu. Bahia venceu, Vitória empatou. Ceará venceu. Fortaleza empatou com o Ferroviário, no caso. Esse ano tudo vai ser diferente. Então, normal, na Bahia e no Ceará, os dois principais venceram, né? Sheila, sabe que eu percebi? O Yuri Alberto é gente como a gente, né? Ele demorou o quê? 5 segundos desde que te conheceu pra contar que tinha passaporte italiano? É verdade. O brasileiro mesmo. É um beijo. Então a gente fala com a mão. Tem que renovar de passaporte. Valeu, cara. Valeu, gente. Valeu.